da prova de física. E a Zanata, a Victoria e a Maíra vão apresentar um pouco mais. Uniformemente variável, ou MV, trata-se de um movimento no qual a mudança de velocidade é chamada de aceleração quando ocorre uma taxa constante. O movimento uniformemente variável é um caso particular do movimento variável. Quando algum móvel desenvolve um movimento uniformemente variado, a sua velocidade aumentará ou diminuirá de forma constante a cada segundo. Quando essa velocidade aumenta, a gente diz que esse movimento é acelerado. Quando diminui o movimento, a gente diz que é retardado. Boa tarde, meu nome é Emerson, sou do primeiro B de Agropecuária e hoje estou aqui para resolver a questão de número 6 da nossa prova de física. Bom, vamos ler o enunciado. Um chuveiro situado a uma altura de 1,8 metros do solo, incorretamente fechado, deixa cair pingos de água a uma razão constante de 4 pingos por segundo. No instante de tempo de que um dado pingo toca o solo, o número de pingos atrás dele, que já estão a caminhos, é de A0, B1, C2, D3 ou E4. Considere G 10 metros por segundo. Bom, primeiro vamos visualizar melhor essa situação. Temos aqui, né, um pingo caindo do chuveiro até o solo. Do chuveiro aqui até o solo, né? E o enunciado não nos dá a velocidade inicial desse pingo. Então, V0 vai ser igual a zero. Há uma razão constante de 4 pingos por segundo. E o que vai fazer esse pingo cair vai ser a gravidade, que será igual a 10 metros por segundo. O chuveiro está meio aberto, então o pingo vai cair a uma força gravitacional de 10 metros por segundo. Bom, com isso, com essas informações, nós podemos utilizar a seguinte fórmula. A altura vai ser igual a V0 vezes o tempo mais A vezes T ao quadrado dividido por 2. Vou explicar por que essa fórmula meio que resumida. Essa fórmula foi tirada basicamente dessa outra fórmula aqui, ó. S igual a S0 mais V0 vezes T mais A vezes T ao quadrado dividido por 2. Bom, como S0 a gente poderia chamar ele de altura, que será a posição final, né, inicial. Final. Altura. S0, a posição inicial a gente não tem, então seria 0. E V0, V0, velocidade inicial, como eu disse, a gente não tem aqui, vai ser 0. E, consequentemente, quando a gente multiplicasse pelo T, isso aqui quebraria e daria 0. Então, vai ficar 0 aqui do mesmo jeito. 0 e 0. E a gente restaria isso aqui, que é o que a gente precisa calcular. Então, vai estar aqui. Então, aqui, no caso, a gente pode apagar isso aqui. E seguir com a expressão. Bom, a altura, a gente sabe que o chuveiro está em altura localizada a 1,8 metros do solo. V0, como eu disse, a gente não tem. Vezes multiplicado pelo tempo. A gente quer calcular o tempo, mas como isso aqui é 0, vezes o tempo aqui, daria 0. Então a gente pode colocar aqui. O A, que seria a aceleração, que vai ser o G, no caso, 10 metros por segundo ao quadrado. Vezes o tempo ao quadrado. Bom, aqui a gente pode cancelar esse valor. E nós vamos calcular primeiramente o tempo em que cada gota leva para sair do chuveiro até o solo. Bom, que seria 1,8 igual a 10 vezes T ao quadrado dividido por 2. Bom, aqui como o 2 está aqui dividindo, a gente pode multiplicá-lo por 1,8, que daria no caso 3,6. 1,8 multiplicado por 2, 2 vezes 8, 16, vezes 8, 16, sobe 1, 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. Pega a vírgula, daria 3,6. 3,6 3,6 igual a 10t ao quadrado. Bom, a gente pode multiplicar esse 10t, ficaria 10t ao quadrado. T vai ao quadrado para o lado esquerdo da equação. E o 3,6 para o lado direito. E o 10 que estaria multiplicando passa para cá dividindo. Bom, o que a gente sabe é só passar uma vírgula. Então, ficaria t ao quadrado seria igual a 0,36 segundos. Só que como o tempo está elevado ao quadrado, nós temos que tirar a raiz desse valor. A raiz quadrada desse valor. E a raiz quadrada de 0,36 é 0,6, porque 6 vezes 6 é 36. A gente só basta colocar o zero. Então, ficaria 6 segundos ao total. Então,
leva exatamente 0,6 segundos para uma gota de água sair do chuveiro e tocar até o solo. Mas aí a gente tem uma questão, são 4 pingos por segundo. Então, ou seja, a cada um segundo, né? Ou melhor, 4 pingos caem a cada 1 segundo. E em 0,6 segundos, quantos pingos vão cair? Só basta a gente multiplicar cruzado. Ficaria 1x igual a 4 vezes 0,6. Bom, isso aqui daria x, 4 multiplicou aqui, 4 vezes 0,6 daria 0,6 vezes 4. 4 vezes 6, 24. 4 sobe 2. 4 vezes 0 dá 0, com 2, 2. Passa a vírgula, ficaria exatamente igual a 2,4 pingos. Só que não tem como vir um pingo assim quebrado. Ou seja, então a gente anularia esse valor de 4 e ficaria só exatamente 2 pingos. Ou seja, 2 pingos já teriam caído e esse 4 segundos aqui, 0,4 segundos, seria o do pingo que ainda estaria se formando para poder cair. Então, ou seja, 2 pingos em 0,6 segundos veriam após este pingo que tocava o solo. Então, a resposta correta é a alternativa C. Numa avenida retilínea, um carro encontra-se parado em um semáforo. Ao sinal verde, o carro parte com aceleração constante de 1,5 metros por segundo ao quadrado. E ao atingir a velocidade escalar de 27 km por hora, a mantém constante por 2 segundos. A partir desse instante, o carro é freado uniformemente por 11,25 metros, parando em outro semáforo. A velocidade escalar média desse carro no percurso descrito foi de... Então, temos a aceleração igual a 1,5 metros por segundo ao quadrado. E temos a velocidade a 27 km por hora, que, bom, não devemos fazer com medidas diferentes. Com isso, eu resolvi passar quilômetros por hora a metros por segundo. Com isso, devemos dividir por 3,6, que equivale a 7,5 metros por segundo. Precisamos saber o tempo em relação à aceleração, pois iremos aplicar a equação de Torricelli. Com isso, iremos ver qual a fórmula da aceleração, que é ΔV, variação da velocidade, com a variação do tempo. Usamos o t para aplicar e vai 7,5 dividido por 1,5, que calculado dá 5 segundos. Na equação de Torricelli, irei aplicar a fórmula, que é velocidade final ao quadrado igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a vezes ΔS, que é a distância. Já colocados os dados números necessários junto à equação de Torricelli, iremos calcular com o cálculo feito, descobrimos que isso se deu por 18,75 metros. Como a única incógnita que precisávamos saber era a variação do tempo ou do espaço, que é a distância, sabemos que a distância equivale a 18,75 metros. Certo. Porém, na questão diz que o carro ficou mais 2 segundos com a velocidade. Então, iremos aplicar a fórmula novamente do tempo, só que dividido por 2, porque é o tempo que nós precisamos saber em relação a essa distância, que foi exatamente 7,5 igual a ΔS dividido por 2. Como a única incógnita, essa é a distância, então é essa que iremos saber. Essa conta dá exatamente, passa multiplicando e dá 15 metros. Bom, além dos 18,75 metros que temos percorridos, ele andou mais 15 metros, com aqueles 2 segundos
que ele se manteve constante. Bom, o que totaliza, fazendo a conta, né, além dos 18,75 metros percorridos, né, nós temos mais 15 metros, que eles se totalizam em 33,75 metros percorridos em 7 segundos. Bom, o carro ele é freado e assim temos, né, como velocidade dele de 7,5 metros por segundo, como também já foi dito. E antes dele frear, lógico, ele começou. O ponto de partida dele foi do zero. Então, a velocidade inicial dele é 0 metros por segundo. Aplicando novamente a fórmula, nós temos... Bom, já com os devidos números aplicados na fórmula de Torricelli, esse 11,25 ele se dá a partir do instante que o carro é freado uniformemente. Então, a partir desse instante, ele é freado a esse deslocamento, a essa distância. Feita a conta, né, aqui temos de um lado os números e do outro letras da igualdade. Passado esse número, ele está dividindo, né? Ele está multiplicando, ele passa dividindo, e com isso nós temos a aceleração como 2,5 metros por segundo ao quadrado. Bom, o tempo gasto que ele freou foi de 2,5 igual a 11,25t, que, mais uma vez, está multiplicando, passa dividindo, nós temos de tempo o valor de 4,5 segundos. E, bom, para uma velocidade média, nós precisamos saber a sua fórmula, né? E aplicar os números em relação à sua fórmula. Temos uma distância total de 33,75 metros mais 11,25 metros, que dá um total de 45 metros. Essa é a nossa distância. E, bom, para saber o tempo, nesse caso, devemos somar todos os tempos que tivemos contados até agora, que foi o tempo de 5 segundos, o tempo de 2 segundos e o tempo de 4,5 segundos, que se dá no total de 11,5 segundos. Aplicando agora a fórmula da velocidade média, que a variação do espaço é dividida pela variação do tempo, deslocamento, certo? Iremos aplicar agora que seria o quê? Velocidade média igual a 45 dividido por 11,5. Temos aí na velocidade média um total de 3,91 metros por segundo. Mas na questão o número é arredondado e como ele pode arredondar, ele pode ser equivalente a 4. Então, a velocidade média é igual ou equivalente a 4 metros por segundo. E, bom, essa é a questão e deu 4 metros por segundo.